Essas prováveis mudanças que vão acontecer na segunda temporada de House of the Dragon podem levar a série a seguir o mesmo caminho da última temporada de Game of Thrones, e isso é extremamente preocupante. Fala taberneiros, eu sou o Daniel e nesse vídeo vamos comentar sobre algumas modificações que estão praticamente confirmadas para a segunda temporada de House of the Dragon, que fogem do esperado e que excluem alguns personagens, e que traz dúvidas sobre o roteiro, como que a série vai seguir. Se já estão ocorrendo essas modificações logo na segunda temporada, o que esperar do futuro dessa série? O primeiro ponto que deve ser abordado é em relação ao George Martin, o escritor das obras aí relacionadas ao universo de Game of Thrones, seja as Crônicas de Gelo e Fogo e Sangue, que é o livro adaptado para House of the Dragon. Recentemente ele comentou em um podcast que escreveu aproximadamente 1.200 páginas do livro Os Ventos do Inverno, que é provável que seja aí o encerramento das Crônicas de Gelo e Fogo, o que mostra que ele não adiantou muito essa história, já que ano passado ele fez um comentário também em uma entrevista que tinha escrito aproximadamente 1.100 páginas. Então, em um ano, ele não teve grande avanço. E também contou que está envolvido em 8 produções que estão em desenvolvimento pela HBO. Mas Daniel, o que isso tem a ver com House of the Dragon? Mostra que o George Martin está atolado em serviço, cara. Então, cada vez mais ele não vai estar tão presente, tão ativo nessas produções que estão desenvolvendo e em produções que já têm aí o sinal verde, como House of the Dragon, a série de Dunk Egg, talvez até a série de Dunk Egg, por não ter lançado a primeira temporada ainda, ele vai estar mais presente ali desenvolvendo e vendo tudo que está sendo feito nesse início, né? Até para conhecer os showrunners e os possíveis caminhos que eles vão seguir. Então a tendência é que durante as temporadas dessas produções, que serão muitas que vão ser lançadas durante os anos, é que ele não esteja tão presente assim. Mas um dos passos mais graves já deu início na não adaptação de um personagem na primeira temporada. Claramente, a primeira temporada teve muitos pontos positivos em relação a uma adaptação, foi bem fiel em alguns quesitos e as modificações que foram feitas foram aceitáveis. Muitas delas até mesmo contribuiu para o enredo, para essa história que no livro Fogo e Sangue não tem tantos detalhes em relação a alguns acontecimentos. Só que na primeira temporada, eles simplesmente deixaram de fora o Daeron Targaryen, que é o filho mais novo da Alicent e do Viserys, e que tem uma presença muito importante a partir ali de uma parte da Dança dos Dragões. Chega um momento em que ele basicamente vira o rosto dos Verdes no livro e que também deveria virar na série. Só que o Daeron, ele sequer aparece, sequer é mencionado na primeira temporada, mesmo tendo aí a idade semelhante ao Jaehaerys, que é o filho da Rhaenyra, e que na série tem todo o seu destaque, tem todas as suas aparições ali, já as pessoas conhecem ele pelo menos. Isso se tornou um burburinho grande, principalmente pelas pessoas que leu o livro e chegou até o George R. Martin, em que ele comentou em seu blog que o Daeron não foi adicionado na primeira temporada porque não ia dar tempo para trabalhar com o personagem, isso e aquilo, e até houve teorias que justificassem, né, essa falta de citação, de menção ao Daeron, porque no livro ele vai para Vila Velha durante esse período, esse início da Dança dos Dragões, para atuar como copeiro. Vila Velha ali é uma região que é de posse dos Hightowers, a casa da mãe do Daeron, a Alicent, e do seu avô. Só que mesmo assim, não houve nem mesmo uma citação de que a Alicent e o Viserys tiveram mais um filho, o filho mais novo deles. E aí que vem a loucura. Provavelmente ele também não vai estar na segunda temporada, ele não vai aparecer. Aconteceu alguns rumores inicialmente que tinha um ator escalado e etc. Só que acabou por aí. Não teve mais ninguém confirmando isso, não teve imagens ali dos bastidores das gravações, que vazaram muitas em relação a essa segunda temporada de House of the Dragon, e sequer, nem festa assim do elenco, via alguém, um ator semelhante que poderia ser o Daeron Targaryen nessa segunda temporada. Ah, Daniel, mas ele vai ser mencionado, vai ter uma menção lá que o Daeron tá nisso e naquilo. Isso não é o suficiente. Como que vai ter um personagem que provavelmente vai entrar na terceira temporada, assim espero, porque os acontecimentos que serão adaptados na terceira temporada vai ter a presença do Daeron, pelo menos no livro ele está presente, e na segunda temporada ele vai ser só mencionado, ninguém vai ver o rosto desse personagem após 2 temporadas e muitos acontecimentos ali na Dança dos Dragões, ali na treta entre a Rhaenyra, o Aegon, os verdes e os pretos, os blacks, e simplesmente descartaram esse personagem. Se colocar na terceira temporada vai ser muito tardio, ninguém vai ter o conhecimento de quem é ele,
por que ele está ali e suas motivações. É difícil para o público que não lê os livros ter a consciência de quem é esse personagem e sua importância. E aí tem mais uma paspalhada relacionada a essa segunda temporada de outro personagem que também não apareceu ali nas gravações e provavelmente não deve aparecer na série na segunda temporada, que é a Needles, a pronúncia eu nunca acerto, que é uma personagem que vira montadora de dragão. E para falar sobre ela, eu tenho que explicar sobre a semeadura. A semeadura acontece por conta de um desbalanceamento dos dragões. Do lado dos negros tem o Caraxes, que é experiente em batalha, veloz, só que Cyrax e Vermax, que são os dragões restantes aí da Rhaenyra e do Jaehaerys, são pequenos e não tão experientes. Enquanto isso, no lado dos negros, tem a Veiga, que é uma velha coroca, mas muito experiente e que vale basicamente por 2 dragões, sendo do Aemon. A Dreamfire, que também é velha, tem quase 100 anos, é experiente, já rodou ali o Westeros, a dragoa da Helena. Sunfire, que é do Aegon, apesar de não ser tão experiente e tão grande, ainda assim é um dragão bem destemido e feroz. Então essa divisão, esse desbalanceamento, seria óbvio que se fosse lutar dragão contra dragão, o lado dos verdes ganharia facilmente, por conta dessa vantagem de experiência e tamanho que os dragões desse lado tinham. Sem contar que tem o Tessarion também, mas como o Daeron não deve aparecer nessa segunda temporada, então eu nem vou incluir ele nessa lista. Mas na teoria os negros têm mais posse de dragões, porque em Pedra do Dragão, nas cavernas, tem simplesmente o Vermithor, a Silverwing, que são dragões experientes ali em batalha, e os dragões selvagens também ao redor ali de Pedra do Dragão, só que eles não possuem montadores, até que o Jace, o Jaehaerys, decide convocar as sementes do dragão. O que são as sementes do dragão? São bastardos Targaryens que têm o sangue Targaryen, então é provável que eles consigam criar uma conexão com os dragões. Falar sobre essa conexão de um ser humano com um dragão é muito complicado. O George ainda não expandiu tantas informações relacionadas a isso, mas o que dá a entender é que a pessoa que tem o sangue Targaryen lá, daquela que são os Valyrianos que eram montadores de dragão que estão vivos, né, conseguiria fazer essa conexão com esses dragões. E nessa semeadura o Jace soltou o seguinte: olha, a gente tem um dragão aqui para vocês montarem, vou permitir para que vocês se juntem a nós nessa luta e quem quiser que se arrisque tentando fazer conexão com um desses dragões. E muitos deles, tinha alguns ali que eram selvagens, que nunca foram montados por uma pessoa, diferente ali do Seasmoke, Vermithor e da Silverwing. E um deles ou delas é o Shipstealer, o roubo-ovelha. E por isso a gente tem que falar da personagem Needles, que provavelmente, ou Needles, que foi descartada aí nessa segunda temporada inicialmente. Até tentaram montar o Shipstealer, um dragão selvagem, só que não conseguiram. Só que aí tem uma menina chamada Needles, ou Needles, em que vai alimentando esse dragão de pouco a pouco, levando ovelhas na caverna desse dragão para que ele se alimente. O nome dele é Shipstealer, roubo-ovelha, não é à toa, ele gosta de alimentar desse animal e vai criando conexão com esse dragão até conseguir montá-lo. E é um mistério até hoje, não se sabe se ela realmente era uma bastarda Targaryen, porque ela não tinha nenhum dos traços, sua pele era pele morena, não tinha os cabelos brancos, então tem essa dúvida se realmente ela era uma bastarda, muitos acreditam que sim, e até surgiram boatos que ela fez um feitiço lá e conseguiu dominar o dragão, enfim, não é algo que eu vou estender por aqui. E ela é importante não só em batalhas, em ataque dos negros contra os verdes, montando o Shipstealer, como ela tem um lance ali com o Daemon, que causa uma intriga relacionada também a Rhaenyra, personagem que movimenta esse enredo em alguns sentidos e que simplesmente também não vai aparecer nessa segunda temporada, nessa semeadura. Provavelmente, tá? Porque fotos dos bastidores mostrando momentos da semeadura não mostram nenhuma menina lá, seria a Needles. Ou seja, mais uma personagem que já tinha que aparecer na segunda temporada para o público conhecer ela e que provavelmente, espero eu, vai aparecer só na terceira temporada. E nem se sabe disso. Tanto ela quanto o Daeron correm risco de nem serem incluídos nessa trama, essa história de House of the Dragon. Isso que é perigoso, quando a adaptação começa a cortar personagens que têm efetividade no enredo. Questões questionáveis que eles vão ter que explicar lá na frente, mas que já embolam o enredo. E de pouquinho com pouquinho, o enredo vai fugindo, até correr o risco de se perder, como aconteceu ali no final de Game of Thrones. E isso é extremamente perigoso. Então o vídeo foi esse, pessoal, e eu quero que você comente aí embaixo o que você acha disso, dessas modificações, em que isso vai dar, em qual caminho que isso vai chegar. E também de se inscrever no canal, deixar o seu like,
seguir nas redes sociais que tá passando aí embaixo, tá na descrição, e fortalecer esse vídeo de todos os modos possíveis. Muito obrigado por sua visualização, tamo junto, fui!